A Arte de Fazer Amigos apresenta Momento Empresarial. Oferecimento MV Assessoria Contábil. Há 30 anos, contabilizando o sucesso de sua empresa. Gente, a Arte de Fazer Amigos hoje tem a presença especial de um convidado muito especial, que é o presidente do Conselho Consultivo da Anatel, que esteve num evento em Curitiba e nós não poderíamos deixar de tentar pelo menos alguns minutos com ele para poder trazer algumas informações a vocês a respeito do mundo da telecom, onde a Anatel é a responsável por tudo isso. É um prazer tê-lo na Arte de Fazer Amigos. O doutor Marcelo Siena está aqui conosco. E eu gostaria das suas palavras, então, a respeito do evento que esteve aqui, que o senhor esteve presente hoje em Curitiba, e sobre a telecomunicação no país. Perfeito, Alexandre. Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. Esse evento que ocorreu hoje em Curitiba foi promovido pela FIEP, viemos a convite da FIEP, e ele trata de um tema recorrente, que é banda larga, né? Todo mundo fala muito de banda larga, e o foco desse evento, desse dia, foi a banda larga, as cidades digitais, as prefeituras, como é que tudo isso se resolve no contexto regulatório da Anatel. E, por conta disso, né, a Anatel vive um momento muito interessante, o assunto banda larga, em especial, nunca teve em tanta evidência, ele é pauta de todo mundo, de todos os ministérios, de todos os lugares onde a gente tem ido, ele tem se tornado um assunto evidente, um assunto de maior expressão. E isso naturalmente ocorre porque o papel, né, da internet, a banda larga como um todo na sociedade, ele tem cada vez sido mais importante. A gente não consegue mais hoje imaginar uma outra forma de viver que não fosse estar conectado. Então, banda larga, ou a inclusão, né, das pessoas na banda larga, passou a ser tema de casa ou prioridade de todos os governos, até dos municipais. Do ano passado para cá houveram muitas mudanças. O nosso ex-presidente tinha o projeto do Plano Nacional de Banda Larga, a Dilma levantou essa bandeira para todo o país. Como é que ficam os provedores, os pequenos provedores? Porque a gente sente que no mercado hoje a classe social é muito bem dividido isso, e poucas pessoas nas regiões menos abastadas têm acesso à banda larga. Como é que fica essa situação no país com esses novos provedores? Se estão surgindo novos provedores ou não? Como funciona isso? Esse é um tema bem interessante e muito pertinente. De fato, o Plano Nacional de Banda Larga, que hoje é Programa Nacional de Banda Larga, ele tem como pilar a utilização, né, a fruição do serviço, a massificação do serviço através dos provedores locais. O governo entende e identificou que os provedores locais têm um papel importante, primeiro porque eles naturalmente estão muito mais próximos das camadas sociais de renda mais baixa, C, D, E, do que as grandes corporações, né? Por conta disso, associado ao fato dos provedores locais também terem uma grande capilaridade, praticamente exige provedor local em todas as cidades brasileiras. É muito difícil, hoje em dia, encontrar uma cidade que não tenha uma empresa local fazendo provimento de acesso à internet. Por conta dessas razões, o Plano Nacional de Banda Larga ele contempla, né, os provedores como um parceiro fundamental na massificação do acesso. Então, o programa preveu, né, uma série de ações que foram desencadeadas. A primeira delas foi a recuperação da Telebrás, né? A Telebrás foi reativada como sendo um fornecedor dos provedores para melhorar a questão do atacado, porque o provedor, talvez as pessoas em casa não entendam, mas ele compra a internet no atacado e vende no varejo. E ele compra essa internet no atacado do mesmo competidor que ele tem no varejo. Então, o papel da Telebrás e outros arranjos que estão sendo construídos, ele é fundamental para regular essa questão de fornecimento do acesso lá na ponta. E o efeito final esperado é mais pessoas acessando a internet. Porque hoje, infelizmente, são poucos, e os poucos que o acessam ainda acessam uma internet que é cara. Essa é a constatação que nós fazemos em comparação a outros países. Nós vamos chamar os comerciais, mas eu já vou voltar. Eu gostaria de falar sobre a qualidade da banda larga. Tem muita gente reclamando porque a gente compra 10 megas e tem 10 por 700 kbps, 800 kbps. Eu queria saber como é que fica a Anatel nessa situação, porque eu estou pagando os 10 megas que me venderam ou eu estou pagando os 700 kbps que eu peço? Tá? Mas a gente já volta, aguarde, não saia daí, o assunto é muito interessante, o presidente Marcelo Siena, o presidente do Conselho Consultivo da Anatel, está aqui presente e nós não podemos deixar de levar essas informações pertinentes a você que está nos assistindo. Muito obrigado, a gente já volta.
Sempre inovando, a MV Contabilidade implantou o sistema de gerências de unidades contábeis para otimizar o atendimento aos clientes. Cada gerência possui uma equipe altamente especializada em assuntos do departamento pessoal, fiscal e contábil. Dessa forma, o atendimento passa a ser centralizado e o cliente tem fácil acesso a todas as soluções. Assim, fornecemos assessoria contábil objetivando o fortalecimento do cliente com equipe de profissionais qualificados visando o crescimento mútuo. MV Assessoria Contábil. Nós cuidamos dos números para você obter os melhores resultados. Centro Automotivo Ingo Hoffmann. Pneus e serviços. Toda linha de pneus Michelin para automóveis, caminhonetes e motocicletas. Serviços de balanceamento estático e dinâmico. Geometria computadorizada. Suspensão, disco e pastilha de freio. Sistema de direção. Conserto e pintura de rodas de liga leve. Centro Automotivo Ingo Hoffmann. Pneus e serviços. Em frente ao Shopping Barigui. No Ecoville. No Ecoville. No Ecoville. Você já conhece a churrascaria Tropeira Grill? Famosa pela tradicional costela fogo de chão, mais de 20 tipos de carnes nobres, o delicioso feijão tropeiro, arroz a carreteiro, risoto de salmão, bacalhau gratinado e o filé à molho madeira. Buffet de saladas com 30 tipos de frios e a sobremesa é só escolher. Venha provar o mais saboroso carneiro da cidade. Churrascaria Tropeira Grill, no coração do Batel, aberto de segunda a sábado, no almoço e jantar e aos domingos no almoço. Reservas pelo telefone 3343-1011. Automoto Escola Semedo, um dos maiores centros de formação de condutores de Curitiba. Aqui você encontra atendimento personalizado, profissionais qualificados. Um novo conceito em Automoto Escola. Automoto Escola Semedo, o caminho certo de sua habilitação. Gente, de volta ao programa, nós temos a presença hoje do Dr. Marcelo Siena, presidente do Conselho Consultivo da Anatel, respondendo algumas perguntas, e estou falando sobre um assunto que está em voga hoje, que é a banda larga, o mundo da telecom no Brasil. Marcelo, a gente estava falando a respeito dessa situação de você ter 10 megas e ter 10 por 700, upload e download. Como é que funciona isso? Eu recebo muitos e-mails das pessoas querendo saber por que paga 10 megas e só tem 10 megas de ida ou de vinda, não sei. O upload é baixíssimo. As pessoas querem saber, eu estou pagando os 10 megas que eu comprei ou eu estou pagando os 700 que eu recebo? De fato, Alexandre, isso é um problema que ocorre na oferta de mercado, de varejo, onde a Anatel tem percebido de que aquilo que se oferta comercialmente não é entregue na prática, na navegação em casa. Existe uma diferença, uma discrepância muito grande entre aquilo que eu contratei e aquilo que de fato eu tenho recebido. Por conta disso, a Anatel editou um novo regulamento de qualidade da prestação de serviço, que está inclusive em consulta pública até o próximo dia 16, agora de setembro, e esse regulamento prevê mudanças, inclusive sanções, para as operadoras de telecomunicações, especialmente as maiores, né? Ele alcança as operadoras com mais de 50 mil assinantes, que normalmente são as que têm mais reclamações dessa natureza, de que aquilo que se entrega na prática, e lá também são incluídos mecanismos de aferição, tem que ser, nesse primeiro momento que a gente mensura aí num prazo de 1 ano no máximo, 60% daquilo que se contratou. Então, se você contratou um plano de 10 megas, você precisa receber na tua casa, no prazo de 1 ano, né? Esse regulamento chega ao final de 24 meses com 80%, mas ele começa com 60%. Você tem que receber os 6 megas. 10 megas tem que receber 6 megas. E as empresas que não fizerem isso, né, que não se ajustarem para entregar aquilo que contratam, aquilo que vendem, aquilo que o cliente contrata, vão ser punidas. Haverão sanções, multas e outros desdobramentos em relação a isso. Até o momento, é sabido que as propagandas acontecem, todo mundo vende. Existem em Curitiba, eu até sei de uma operadora, não vou poder falar o nome aqui, mas que vende 1 mega e lhe entrega 1 mega de upload e de download. Existe já em Curitiba. As grandes, eu gostaria de saber se existe uma forma das pessoas que compraram 10 megas e estão recebendo dessa forma, de buscar esse direito na justiça ou não. Como é que funciona? Hoje isso existe se for pactuado em contrato. Uhum. E até então o órgão regulador não exigia uma garantia mínima, né? Isso era de livre negociação.
Mas foi detectado que na livre negociação, eventualmente, o consumidor era prejudicado. Por isso é que esse regulamento prevê isso agora. Então, a partir da edição desse regulamento, que deve entrar em atividade nos próximos meses, aquilo que se contrata tem que ser próximo daquilo que se ofertou, né? Aquilo tem que ser, haver essa proximidade. De fato, existem operadoras menores, isso é uma prática que a gente constata, onde essa diferença entre o contratado e o entregue é muito menor. Elas eventualmente oferecem planos menores, né, do ponto de vista comercial, não tão assim, impactantes igual as maiores, mas a gente percebe na prática que o que eles entregam é muito mais próximo do real. Isso é algo que tem sido encontrado em favor das operadoras locais, né? Além, obviamente, de outros quesitos que se agrega na prestação de serviço e tudo mais. Na questão banda larga pirata, essas piratarias que a gente acaba sabendo que existem, e a Anatel está, a gente percebe em vários jornais, nacional, inclusive, nacionalmente, que a Anatel está indo com muita... está sendo bem rígida nessa situação da pirataria, mas ao ponto de ver que a pessoa que precisa de internet não tem, como é que fica essa questão da pirataria? Em primeiro lugar, é importante ressaltar que prestar serviço de telecomunicações sem a devida licença é crime federal. É um crime grave que vai contra a LGT, né, que é a Lei Geral de Telecomunicações. E ele é tratado como crime federal pela Polícia Federal. As pessoas acham que é uma coisa simples, que não tem desdobramento, mas tem sim. A Anatel está respondendo a isso com duas frentes. A primeira foi atender o anseio dos fiscalizados, que reclamavam que a outorga era muito difícil, que era muito difícil ser regular. Então, também foi feita uma mudança no regulamento do setor, né, para ficar mais fácil aquele que entra no serviço se regularizar. Então, essa foi uma primeira frente, que está sendo concluída agora. A segunda frente é intensificar as fiscalizações, né? Uma vez resolvido o problema de que era difícil ser licenciado, não há mais justificativa para não ser. Então, na sequência, haverá uma intensificação nas fiscalizações, que passam a contar também com recursos remotos agora. A Anatel tem unidades remotas em alguns lugares, onde ela consegue detectar a presença de operações clandestinas sem a necessidade da presença física do fiscal, o que vai aumentar em muito, né, o poder de atuação da Anatel em âmbito de fiscalização nacional. Isso é muito importante, então, para que você tenha essas informações. Eu gostaria, doutor Marcelo, que o senhor pudesse falar para a gente a respeito da Rede Telesul, que é uma rede de provedores, tem crescido muito e hoje ela é, vamos dizer assim, referência em todo o Brasil, né? Sim, a Rede Telesul é uma associação, né, uma entidade de classe, digamos assim, que congrega os operadores independentes, os operadores locais, pequenos operadores, né? E ela tem sido uma entidade importante na luta e na defesa dos interesses dos operadores que não têm as mesmas oportunidades que os grandes operadores, né? Então, a Rede Telesul ela é do Paraná, foi criada aqui no estado, ela continua com a sua sede aqui, o foco dela principal é a atuação estadual e ela tem fomentado políticas, né, sugerido ao governo ações, plano, modificações, inclusive até de ordem de leis, tem proposto junto aos prefeitos muitas ações, ela tem procurado fomentar a internet. Ela entende que a internet é algo fundamental no desenvolvimento, na criação de divisas, né, na interiorização do desenvolvimento em si. E ela tem atuado nisso, fortalecido os operadores locais, trazido conhecimento, né, representando eles nas esferas estaduais e nacional, e por conta disso ela tem feito um trabalho de fortalecer mesmo essa classe que hoje no Brasil já representa 14% de todo acesso à internet. Todo acesso à internet feito no Brasil, 14% é feito por operadores de pequeno porte, que têm, obviamente, características de melhor prestação de serviço, né? As pessoas falam com a empresa diretamente, não estão sujeitas aos grandes call centers, 0800, então tem uma série de vantagens, né? É além da vocação natural que esses operadores menores têm, né, de trabalharem nas camadas sociais de baixa renda. Eles normalmente têm uma presença muito grande nas comunidades menores. Isso passa a ser um instrumento social impressionante, e essa é a bandeira da Rede Telesul. Os
pequenos provedores ou empresas que ainda estão com dificuldade de poder crescer, têm vontade, alguns têm projetos bons dentro dessa área de telecom, mesmo porque o governo precisa, no Brasil, de projetos interessantes, e me parece que a nossa presidente está investindo muito nisso e dando ajuda. Qual seria o seu conselho para pequenas empresas que ainda estão blindadas, estão amarradas? O que fazer? Procurar a Rede Telesul, por exemplo, seria o ideal? Sem dúvida nenhuma. A primeira ação é se associar, né? Enquanto você estiver isolado como uma ilha, lutando pelos seus interesses individualmente, vai ser difícil. Mas ao passo que você se associa com outros do mesmo porte, com as mesmas dificuldades, os mesmos problemas, a gente consegue vivenciar novas soluções. Além do que, esses arranjos, né, através de entidades, criam políticas de compra conjunta para você ter ganho de escala, representatividade, né? Veja só que coisa interessante. Eu estou na presidência do Conselho Consultivo da Anatel, mas eu cheguei até lá por força de representatividade do setor. O setor é que me indicou, me colocou lá, e eu lá dentro, com esse respaldo dos provedores, pude galgar a presidência do Conselho e ser eleito presidente. Inclusive, é a primeira vez, até na história da agência, que há um presidente de provedor, né? Nunca houve isso, um representante do setor dos pequenos que fosse presidente, e também um primeiro paranaense no Conselho, também não houve isso. Só isso por si só já demonstra a importância e a força que o coletivo tem, né? De poder modificar as políticas e de ajustar aquilo que precisa ser feito na esfera federal, inclusive. Bom, gente, eu fico muito feliz da presença do Dr. Marcelo Siena no nosso programa. É de grande valia poder levar para os nossos telespectadores essas informações, que só quem vive nesse meio tem essas informações, porque normalmente as pessoas não procuram pesquisar. E quando a gente está aqui, né, hoje, num domingo, e depois dos reprises, as pessoas estarão assistindo o programa e aprendendo um pouquinho mais, e entrando mais a fundo nessas questões da telecom no Brasil, que tem crescido muito. Mas eu gostaria de marcar mais algumas entrevistas com o senhor, vindo para Curitiba, ou a gente até indo até você, para que a gente possa continuar dando informações para o público que sejam pertinentes e que possam ajudar nesse processo todo do crescimento do nosso país na área de telecom. Alexandre, será um prazer, estamos à inteira disposição. Nós queremos te agradecer por abrir esse espaço para a gente elucidar assuntos de tão grande importância. Fico à tua disposição. Muito obrigado. Eu gostaria de saber, as pessoas que querem alguma informação, elas podem entrar por algum site, algum telefone, na Rede Telesul? Sim, é www.redetelesul.com.br. Lá, além de informações da entidade, tem notícias do setor e aquilo que nós temos feito na esfera federal. Então tá aí, gente, para vocês, uma entrevista que eu acho que foi de grande valia. Nós vamos terminando aqui, o nosso tempo é curto, mas a gente volta com muito mais coisas interessantes para vocês ainda hoje no programa. Não saia daí. Um abraço, até daqui a pouco. Muito obrigado, até mais. Procura profissionalismo no seu cartão de visita? Um catálogo de altíssima resolução de imagens? Um toque criativo no seu convite? E qualidade em papéis de ofício, blocos fiscais, pedidos, duplicatas, cartazes, envelopes, folders impressos em offset e formulário contínuos? Na Gráfica Malíris cuidamos de tudo isso para você. Há 17 anos no mercado oferecemos muito mais do que tradição. Oferecemos alta tecnologia, preços acessíveis e ótimas condições de pagamento. Entrega rápida e garantida. E, é claro, o melhor atendimento do mercado. Gráfica Malíris, há 17 anos, garantindo boas impressões. Sempre inovando, a MV Contabilidade implantou o sistema de gerências de unidades contábeis para otimizar o atendimento aos clientes. Cada gerência possui uma equipe altamente especializada em assuntos do departamento pessoal, fiscal e contábil. Dessa forma, o atendimento passa a ser centralizado e o cliente tem fácil acesso a todas as soluções. Assim, fornecemos assessoria contábil objetivando o fortalecimento do cliente com equipe de profissionais qualificados visando o crescimento mútuo. MV Assessoria Contábil. Nós cuidamos dos números para você obter os melhores resultados. Surpreenda-se! Os novos sabores do mar chegaram a Curitiba. Donasta Frutos do Mar. Comida saborosa, altíssima qualidade. Camarões, peixes, petiscos, saladas, sopas, carta de vinhos. De terça a sexta, jantar. Aos sábados, almoço e jantar. Domingos, almoço. Donasta Frutos do Mar. Surpreenda-se!
Reservas 3016 7010. Saúde e respeito com seu corpo? Nereida Estética.